Como nós já cumprimentamos a todos, um feliz sábado. Com a graça de Jesus, nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Bom, irmãos, é maravilhoso estar aqui aos sábados, né? Porque é um dia especial que Deus separou para nós, os seus filhos, e é um dia pelo qual nós nos aproximamos de Deus. E justamente hoje nós vamos falar um tema interessante. E eu dei esse título para o sermão de hoje. O título do sermão de hoje: o selo do Deus vivo. É algo interessante, é algo que nós precisamos aprender, é algo de suma importância para nós. Estamos vivendo em tempos difíceis, onde as coisas bizarras estão acontecendo, onde o que é normal não é mais normal, e aquilo que sempre foi como bizarro tornou-se normal. Tempos pelos quais nós estamos vendo coisas que nossos pais já falavam, mas que estamos vivenciando agora. Muitas vezes, muitas pessoas ao nosso redor, televisão, jornal, a mídia, eles têm questionado que realmente é o fim dos tempos, ou melhor dizendo, é o final do mundo. E nós vimos muitas vezes nas notícias. E nós, como estamos vendo essas coisas acontecerem? Como nós estamos comportando diante desses fatos inéditos que estão acontecendo? Nós, como conhecedores da verdade, sabemos que há um Jesus que há de voltar e buscar os seus escolhidos. Mas a pergunta interessante para nós: você sabe como seremos escolhidos? Você sabe como nós seremos marcados ou selados? Essa é uma grande questão. O mundo que nós estamos vivendo hoje não consegue entender. É só nós que possamos transmitir a eles. Mas eu digo para nós que estamos aqui dentro: como nós interpretamos essa pergunta? E é justamente o ponto pelo qual hoje nós vamos interpretar, entender e compreender. Talvez esse seja um dos momentos mais oportunos para falar justamente sobre o selo de Deus. E antes que abrimos a Bíblia, feche os seus olhos. Senhor bondoso Deus, Pai querido, aqui estamos, Senhor, diante das suas santas palavras. Que o Senhor tome-nos diante do seu Espírito, que o Senhor conduza os nossos olhos, a nossa mente, que tudo seja voltado para o estudo de suas santas palavras, que nós possamos entender e compreender conforme a tua vontade, em nome e por amor de Cristo Jesus, amém. Bom, irmãos, o nosso verso principal hoje, ele está em Apocalipse capítulo 7, versículo 1, 2 e 3. Abram a Bíblia de vocês lá no último livro da Bíblia, e nós iniciaremos com ele. Apocalipse 7, versículo 1, 2 e 3. Aqui nós vamos falar, como eu já mencionei, o selo do Deus vivo. O que isso tem de importante para nós? Talvez hoje nós estamos vivendo num tempo
que nós estamos aderindo o relativismo. Nós muitas vezes nós não conhecemos a palavra de Deus como deveria conhecer, e muitas vezes nós relativamos as partes mais importantes que alcança a eternidade. E é justamente esse o ponto que nós vamos ver. Todos encontraram? Vamos lá, Apocalipse 7, do 1 até o 3, diz: depois disto, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Bom, irmãos, aqui nós estamos falando de um texto chave, um texto pelo qual ele é precisamente relacionado ao tempo futuro, como nós acabamos de ver. E é importante, aqui ele está relacionado a um tempo pelo qual antecede o fechamento da porta da graça. Veja, irmãos, não existe a palavra porta da graça na Bíblia, tá? Essa aqui é uma expressão usada, né, pelos pregadores para ficar mais fácil identificarmos o momento que cessa a graça de Jesus, ou o momento pelo qual fecha, né, o momento especial que Deus escolheu para que nós tivéssemos o tempo de se salvar. E por isso nós falamos porta da graça. Como vocês prestaram atenção aqui, né, haverá um momento antes que Deus feche essa porta da graça, em que Deus vai selar o seu povo. Deus vai marcar o seu povo. Aqui esse povo já é escolhido de Deus. Esse evento, como eu disse, ele ocorrerá antes da porta da graça. E ele também ocorre no 6º selo. Eu pergunto para vocês: vocês sabem o tempo em que vocês estão vivendo? Você sabe em que selo nós estamos vivendo? Veja, irmãos, como nós somos conhecidos como os estudiosos da Bíblia, nós passamos a ter o conhecimento que o tempo que nós estamos vivendo é o 6º selo. A abertura do 6º selo, ela teve o seu cumprimento no ano de 1844, com a última fase, que foi a queda das estrelas. Ali foi inaugurado o 6º selo. E veja que nós já passamos um bom tempo no 6º selo. E isso mostra o quê? Que nós estamos no final do selo. Só que para que você entenda sobre esse selamento, né, o selamento que vai ocorrer antes do fechamento da porta da graça, você precisa entender quando ocorrerá o fechamento da porta da graça. Qual é o momento em que a Bíblia menciona que vai acontecer o fechamento da porta da graça? E eu gostaria que vocês aí mesmo, né, olhassem no Apocalipse capítulo 8, versículo 3 até o 5, e nós vamos abrir aqui uma observação. A minha Bíblia assim diz: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso
para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Veja, irmãos, aqui no versículo 3 está dizendo que um anjo, ele tinha um incensário na mão. Veja, que anjo é esse? Um anjo, de fato, o que nós conhecemos, o comum, eles podem interceder por nós? Não. Se vocês pegarem no santuário antigo, quem intercedia pela humanidade? Era o sumo sacerdote. E como a presença de Deus estava ali? No santuário antigo, a presença de Deus era o que? Através de uma nuvem que ficava o que? No lugar santíssimo. Ali estava a presença de Deus. E o sumo sacerdote, ele acendia um incensário e ali ele andava pelo lugar santíssimo, né, fazendo intercessão, né, pelas pessoas ali, pelo qual já havia acontecido o sacrifício, e Deus estava presente para o quê? Para aceitar ou não. Mas veja aqui o que está acontecendo no sétimo selo. Diz que havia um anjo e que ele estava ali com um incensário de ouro, e que nesse incensário o que havia nele? Muito incenso. Quando a Bíblia diz muito incenso, quer dizer o que? Muita intercessão. Então veja, estava havendo uma grande intercessão, né? E quem é esse homem, esse anjo que estava ali? Era o próprio Jesus. Jesus estava ali intercedendo pelo homem, né? E ali estava indicando que era uma grande intercessão, uma intercessão que nunca houve. Uma intercessão que aqui está dizendo que só vai acontecer uma vez. Continuando no versículo 4: e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com a oração dos santos, né? Então veja, quando a Bíblia ali no final do versículo 3 está dizendo que havia um trono ali. De quem era aquele trono que estava à frente ali do que estava intercedendo? Era Deus Pai, né? E ali dizia que esse incenso, ele simbolizava a oração de todos os santos, ou as pessoas que estavam sendo intercedidas por aquele ato de Jesus, né? E ali estava Deus Pai para aceitar o incenso com as orações dos santos. Agora preste atenção o que o versículo 5 do capítulo 8 diz: e o anjo que tomou o incensário encheu-o de fogo do altar. Então vejamos, agora não é mais incensário, não é mais incenso, mas agora é o que? É fogo do altar. Diz que encheu-o de fogo do altar e atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então vejamos, agora aquele anjo que é Jesus, ele acabou a sua intercessão, essa grande intercessão, e agora ele pegou o fogo do altar, colocou no incensário e atirou à terra, e ali houve relâmpagos, vozes, trovões. Eu vou mostrar, irmãos, algo interessante para vocês. Está no livro Eventos Finais, tá? Eventos Finais. E Deus mostrou a Ellen White esse momento especial. Se vocês estiverem na casa de vocês, esse livro, procurem estudar. Ele está na página 197. Ele diz assim: o tempo da graça terminará
repentina e inesperada. Quando diz assim: vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita, e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus que havia estado a ministrar diante da arca, ao qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Estão entendendo o que está dizendo aqui? Lançar o incensário, levantou as mãos com grande voz e disse: está feito. Veja, irmãos, não existe outra parte na Bíblia em que Jesus lança o incensário, a não ser no 7º selo. Não existe qualquer outra parte na Bíblia que mostra a grande intercessão, a não ser o 7º selo. E Deus, na sua onisciência, mostrou a Ellen White, Apocalipse 8, versículo 5, o momento pelo qual Deus cessa a graça diante do povo, onde o povo está todos selados, onde o povo está agora marcado diante de Deus. Dali por diante não há mais salvação. O que está salvo, e o que está perdido, está perdido. Esse é o ponto pelo qual mostra o fechamento da porta da graça, no 7º selo. Veja, irmãos, que nós não estamos longe desse tempo. Veja que esse tempo está bem breve de acontecer. Se nós pegarmos para estudar esse livro aqui diz que muitos cristãos não vão perceber o tempo que a porta da graça se fechará, simplesmente porque não procuraram entender aquilo que Deus queria que entendesse. Eu quero deixar algo bem claro aqui, irmãos. Quando nós falamos esse momento pelo qual antecede o fechamento da porta da graça, em que o povo está sendo selado, isso é um futuro, mas não quer dizer que você não é selado hoje. Por exemplo, você sabe o dia da manhã, se você vai estar vivo? Não sabe, mas se você perder a sua vida, você está selado, ou para a vida, ou para a morte eterna, mas você está selado. Então veja, o mesmo compromisso de selamento que existe para os vivos, também são para os mortos. É o mesmo compromisso. O que nós precisamos entender é justamente essa questão sobre o selo. Como você acha que vai entrar no reino dos céus? Veja, irmãos, não é uma pergunta interessante? Só existe uma maneira de você entrar no reino do céu, e é o que nós vamos estar vendo aqui hoje. Essa é uma grande questão. Eu tenho 3 perguntas aqui. A primeira: qual é este sinal? A segunda: para que serve este sinal? E a terceira: qual é o objetivo deste sinal? A primeira questão, ou a primeira pergunta: qual é este sinal? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Jeremias capítulo 31, 33. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Qual é este sinal?
Veja, irmãos, essa é uma questão pelo qual vai te levar ao reino dos céus. 31, versículo 33 diz: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Note, irmãos, que aqui Deus está falando sobre uma aliança ou um pacto, tá? Ou um pacto. Aqui diz que Deus ele imprimirá ou escreverá na onde? No nosso coração. Essa expressão imprimir ou escrever ela mostra que Deus vai cravar naqueles pelos quais são os seus filhos. Ele quer dizer que andaríamos, falaríamos e viveríamos por ela. Veja, irmãos, essa lei ela deve estar o quê? Na nossa mente. E a nossa mente é o quê? A nossa conduta. A nossa conduta. Deus chama essa aliança de aliança eterna, porque ela alcança a eternidade. A eternidade. Eu quero que vocês abram a Bíblia agora, irmãos, no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Ezequiel, um livro para frente, capítulo 20, versículo 12. O nosso objetivo aqui na primeira pergunta é: qual é este o sinal? Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Todos encontraram? Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Diz assim: também lhes dei o meu sábado, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Agora veja no versículo 20. No versículo 20 aí: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Veja, irmãos, o que o livro de Ezequiel está dizendo? Primeiro ponto, Deus está retratando um dia aqui. Que dia é esse? Sábado. E Deus está chamando o dia de sábado como um sinal ou uma marca. No versículo 12, agora olhem o paralelo em que existe os dois textos. No capítulo, do versículo 12 e o versículo 20, diz que Deus nos deu o sábado para servir de sinal entre nós e Ele, e que nós soubéssemos que Ele é o que nos santifica. Então veja, o primeiro ponto é que nós soubéssemos que é Ele que nos santifica. Agora preste atenção no versículo 20. Diz que nós também deveríamos santificar o dia de sábado. No primeiro ponto, diz que Deus é quem santifica o sábado. Mas no segundo ponto diz o que? É nós que santificamos o dia de sábado, para sabermos que Ele é o nosso Deus. Vocês estão entendendo que aqui há uma troca? Há uma troca de deveres entre Deus e eu e Deus, em que das duas maneiras Ele continua sendo um sinal entre mim
e Deus? Veja que o sábado, ela é uma ligação, você com Deus e Ele com você. Essa ligação, ela deve ser honrada, e isso chama-se fidelidade, compromisso eterno. Às vezes as pessoas perguntam: o que é fidelidade? Veja, irmãos, a fidelidade só é conhecida se você honrar os mandamentos de Deus. Se você não honrar os mandamentos de Deus, você pode chamar qualquer coisa, mas não é fidelidade. A Bíblia é bem clara em dizer a respeito dessa aliança. Por exemplo, um pai, como com um filho, ele honra o seu pai? Obedecendo. E quando são crianças, o que os pais colocam sobre eles? Não é regras? É regras. Porque se você deixar ele fazer o que ele quer, se você deixar ele fazer o que bem entender, como que ele vai crescer? Porque eu tenho certeza, quando ele chegar a certa idade, você como pai não consegue mais segurar. Os próprios cientistas, como Ellen White, diz que nós só conseguimos educar uma criança de fato, e ela crescer de fato como nós queremos ou desejamos, até os 5 anos. Vocês sabiam disso? Você só consegue manusear a mente dela, colocar o que ela precisa na mente dela, até os 5 anos. Depois dos 5 anos, ela vai começar a compreender aquilo que você deu para ela. Porque a mente deles é como uma esponja. Quando você coloca na água, ela não absorve. Exatamente a mente deles. E depois dos 5 anos até os 12 anos, dos 5 anos até os 12 anos, eles começam a compreender, começam a colocar em prática aquilo que você ensinou. E você como pai começa a direcionar. Após os 12 anos, ele começa a praticar aquilo que você ensinou. Veja, irmãos, o que Deus está dizendo aqui para nós é que nós precisamos entender esse sinal que existe entre eu e Deus. Esse sinal é a ligação, né, que vai colocar a minha mente com Deus e a mente de Deus na minha mente. E Deus diz que isso chama-se aliança. O primeiro ponto nós entendemos aqui. Qual é este sinal? O sinal que aqui Deus colocou é o sábado. O sinal que Deus formou aliança com o homem é o sábado. A segunda pergunta interessante para nós: para que serve este sinal? Esse é um ponto importante. Para que serve esse sinal? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. Apocalipse, capítulo 14, versículo 7. E vocês vão começar a compreender, irmãos, o que de fato serve esse sinal. Qual o objetivo deste sinal? Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Todos encontrou? Vamos lá. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo,
e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Vejamos, aqui é as 3 mensagens angélicas. Essa é a primeira mensagem. A primeira mensagem está dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar. Veja que nesse verso existe 2 pontos interessantes aqui. E esses 2 pontos interessantes, o primeiro ponto que está dizendo aqui, ele retrata sobre o juízo. E o segundo ponto, ele retrata sobre a adoração. Esses 2 pontos está colocando como que temor a Deus. É a maneira que nós tememos a Deus, é através desses 2 pontos, da justiça e da adoração. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui é o juízo. Vejamos, tudo que nós estamos vendo aqui, vocês vão prestar atenção que ele gira em torno de um só ponto. O primeiro ponto, que é juízo, vamos ver o que tem para nós. Abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 5, 17 e 18. Mateus, primeiro livro do Evangelho, capítulo 5, 17 e 18. Cinco, 17 e 18. Todos encontraram? Mateus 5, 17 e 18. Vejam, irmãos, essas são as palavras de Jesus. Ela diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Veja, aqui está falando sobre o que? Sobre a lei. O próprio Jesus diz que jamais a lei passará. Tudo que existe nessa terra, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, vai passar pela lei. Jamais essa lei Deus vai deixar que ela seja transgredida. Jamais passará transgressores